pessoas ótimas para um podcast bem fora do habitual. É um desafio. Este é um desafio onde nos desafiamos e queremos ir mais além. Sim. Então o título deste episódio 22 é o Entre o Visível e o Mistério. Diálogo entre ciência, intuição e transcendência. O que sairá daqui? Verdadeiramente, se calhar o primeiro podcast mais profundo no título do nosso podcast, que é... Estamos a iniciar um novo ciclo. Estamos aqui na alma, não é? A clínica da alma. Então, hoje... estamos a começar a tocar esses tópicos. E vamos um bocadinho mais para a espiritualidade. Mas pode, então, isto estava implícito, não é? Está, desde o início. Desde o início. E o que quer este visível, este mistério? Como consegue integrar isso assim no seu dia-a-dia, na sua prática clínica? No meu dia-a-dia desde sempre, porque eu sempre soube, e desde que tenho consciência de mim, que há algo mais do que aquilo que os nossos olhos veem. Aliás, podíamos usar aquela frase tão célebre que muita gente utiliza, mas que faz sentido, que o essencial é invisível aos olhos. Esse é um livro que me marcou. Não é? É Saint-Exupéry, O Príncipezinho. Sim. É os livros que eu trago no meu coração também. E esse sentimento, eu acho que foi isso que nos ligou. Foi também esse sentimento que algo existe mais sempre para além daquilo que nós não conhecemos. Ainda não conhecemos, e o facto de não conhecermos não quer dizer que não exista. Não exista. Ainda é mistério porque ainda não desenvolvemos o conhecimento, a sabedoria. E sobretudo não é mensurável. E isso é aquilo que tentamos medir, por exemplo, na medicina, não é? Mas que não encontramos isso no nosso... Não é medível, não é? Mesmo que a tecnologia tenha evoluído muito até ao momento atual, ainda não chegou aí. Ainda não chegou a esse lugar. E todos nós temos experiências em consulta misteriosas com esse lado que tocamos, esse mistério, não é? Sabe que há uma analogia que eu costumo fazer quando as pessoas chegam à minha consulta ou até em conversa com amigos, que eu costumo lhes dizer assim: imagina que tens um peixe daqueles pequeninos vermelhos no aquário lá em casa, que antigamente nós tínhamos em cima do frigorífico. Se eu chegasse ao pé desse peixe e lhe dissesse assim: tu sabes que há um sítio onde há muitos como tu, uns grandes, uns pequenos, às vezes uns até se comem aos outros. É tanta água que nem dá para medir. O que é que este peixe me diria? Provavelmente que eu estou louca. É verdade. E mas o oceano está cheio deles. Então verdade. Existe, não existe? Existe. Então existe. Muitas pessoas ainda são como o peixinho do aquário. Nós crescemos dentro de um aquário e vamos abrindo. Que se não virmos é porque não existe. Não existe. E também é assim, o nosso cérebro, se não vê, não registra, não tem registro. Exato. Mas algo na minha experiência de vida me fazia sentir que tinha que haver uma coisa melhor. Como eu, algo mais. Acho que foi isso que também nos vinculou. E não é isso que nos dá alento, muitas vezes na vida, para continuarmos. Há quem chame isso a fé, em algo que está não para além, é misterioso, mas o mistério é que dá encanto também à vida. Dá, mas agora nós já estamos a ouvir muito falar sobre a neurociência e sobre as provas que já existem sobre algo mais. Um exemplo é a vida após a morte. E aí temos já muitos dados. Começa-se a ter, de facto, mais estudos a esse propósito. Ainda precisam muitos de serem desenvolvidos. Eu sigo um médico espanhol, que agora também já está a vir, mas eu já o conheço e já li os livros dele há algum tempo, que é o Manuel Sanz Segarra. Ele agora vem falar sobre a vida além da morte. Além da morte. Não é? E há estudos e experiências com medições de experiências quase morte. Sim. Eu lembro-me que já há muitos anos, se calhar quando fiz a passagem do meu mundo farmacêutico para este da medicina natural,
Eu li os livros todos sobre a reencarnação, sobre o psiquiatra que fazia as regressões e que permitia, no fundo, ter ali uma prova de que as uma pessoas... evidência de que algo existia para além do conhecimento. O Brian Weiss, que estava Brian Weiss foi também a primeira pessoa que me levou a explorar a hipnose. Não é? As pessoas perguntavam-me Foi um grande marco. E ele foi era um cético também na medicina, sim, não é? Sim. E acho que despertou muita gente com a primeira leitura que ele teve, como uma senhora paranormal, não é? Que lhe deu dados sobre ele que ele nunca tinha relatado e partilhado. Mas mais do que a morte é, se calhar, aqui, em vida, a espiritualidade, para mim, se calhar, é o mergulhar na própria vida, não é? Isso é que é a grande espiritualidade. A espiritualidade é mergulhada dentro de nós também. Não é? Porque dentro de nós fazemos parte desse poder maior, chamamos-lhe, seja lá Deus, chamamos Deus não religioso, estamos aqui a falar num sentido Deus não como religioso, todo. Deus como um todo, Deus como o universo, a palavra que cada um nas suas crenças possa admitir, mas todos nós trazemos um pedacinho desse Deus, porque somos fragmentos desse Deus, não é? De alguma forma podemos nos considerar, se estamos neste universo, e o universo é imenso, infinito, não é? E uma tradução da palavra Deus é luz. É luz. Não é? Então é esta luz que todos temos que habita em nós. É o que nos anima, não é? Dá-nos ânimo. Há também quem chama de centelha asiática. Centelha divina. Não é? E eu acho que faz muito sentido esse tipo de conceito. E eu, quando estou em consulta, esse conceito ajuda-me a acreditar que a própria pessoa tem recursos para se descobrir, só precisa de ter uma presença para se identificar. É por isso que nós fomos feitos para estar uns com os outros e não sermos isolados. E é nesses momentos em que nos espelhamos, e porque como terapeutas nós espelhamos o que a pessoa transmite, a pessoa se reconhece, não é? Mas para isso é preciso abrir um silêncio, não é? Às vezes um silêncio na alma para que possa emergir essa luz, ela fala mais no silêncio. Ela sussurra, ela não grita. Nós ouvimos-a melhor, se calhar, não é? Conseguimos perceber, e acho que qualquer pessoa se parar e fechar os olhos, ela primeiro, se estiver muito turbulenta, com pensamentos, e permitir, ela vai aceder, não é logo na primeira vez, numa mente turbulenta, mas se ela continuar a dar tempo a ela própria para se escutar e sair dos afazeres, é assim, é aí que ela vai perceber melhor mais de si. Não é? Ao longo destes anos eu tenho um exercício muito simples que faço comigo quando quero ir para aí, para esse sítio. E como às vezes a nossa mente, e sobretudo aqui nós ocidentais, temos uma mente hiperativa, é-nos mais difícil silenciar. Então eu aconselho que as pessoas façam um género de meditação onde possam ir para um lugar que gostam e aí ver o que é que surge. Se surge alguém, que pensamentos, que vozes é que aparecem. E às vezes eu digo, basta subir uns degraus, descer os degraus para o lado A, ir ou para um jardim, ou para debaixo de uma árvore, ou para um banco de jardim. Em terapia, isso é? Temos que instruir muitas vezes as pessoas nesse sentido, quando elas vêm muito sem lugar seguro, não têm segurança, e então assim nós temos que criar esse espaço mental para levar a pessoa para o equilíbrio no fim de uma sessão, não é? Se ela não estiver totalmente equilibrada. Mas a pessoa pode fazer isto em casa, não é? De uma forma simples. Qualquer pessoa, e atualmente pode buscar, porque há muitas, aquilo que a própria pessoa se identifica. Mas eu digo assim, só simplesmente estar a olhar o horizonte do mar, para muitas pessoas pode funcionar. Para outras é estar no meio da natureza, numa montanha, no meio da floresta. Não é fechar os olhos. Pode ser num jardim que idealiza, é só fechar algo, porque cada pessoa vai ter a ressonância com cada lugar.
chamamos de lugar tranquilo em terapia. Às vezes quando eu faço este exercício e vejo o que é que surge, já me surgiu eu própria. E isso é interessante, É interessante. Estar bem comigo mesmo. E fazemos um diálogo, e eu pergunto coisas. E quem é esse eu própria? É uma pessoa igual a mim, mas que está disposta a dar respostas que muitas vezes nós nesta vida corrida não as ouvimos ou não as percepcionamos. Então isso, para mim, é o eu sou. Quando digo eu sou, é essa parte nossa que todos temos, mas que precisamos de silenciar do ruído externo. E, na realidade, o silêncio é necessário para nos transcendermos e conseguirmos escutar. Porque muitas vezes em terapia, em muitos casos, nós só precisamos de estar presentes para a pessoa fazer esse processo. A maior parte do processo terapêutico é feito dentro da própria pessoa. Portanto, dentro da sua espiritualidade, não é? Dentro da espiritualidade que essa pessoa possa ter. Podemos lhe chamar assim, porque todos nós temos um sábio dentro de nós, porque só nós é que podemos encontrar as nossas especiais particularidades, mas como fomos treinados, educados para procurarmos fora de nós os estímulos, as aprendizagens, os conhecimentos, as compensações e tudo isso, o que é que acontece? Esquecemos de nos observarmos. E temos aqui um latido dentro de nós, que é o nosso coração, que conecta com esse espaço. O Instituto Arkmark mostrou que é no coração. Eu falo dele num dos meus livros, sim. Que o nosso campo de energia maior é à volta do coração. E que ele próprio tem um sistema nervoso que conecta com a nossa mente. Por isso, quando a mente se aquieta, nós conseguimos ouvir o latido do nosso coração. Aliás, eles dizem que o maior centro eletromagnético que atrai mais é precisamente o coração, é o que nós sentimos, não? E quando alguém que está à procura de auxílio, de ajuda, seja em que área for na saúde, ela está retraída nesse seu sentido, porque a mente está muito... Distanciou-se do sentir. E ela pode estar a sentir muito, só que não sabe que tem a ver com essa conexão que precisa de existir, que é tudo isto que eu estou a viver, onde é que eu estou? E a terapia é o primeiro momento de paragem, é talvez o momento para, muitas vezes, trazer para fora tudo o que está acumulado, mas ao mesmo tempo é no silêncio que depois a pessoa consegue identificar a melhor solução ou a melhor saída. No fundo é reconhecer e integrar, não é isso? E também. Integra, mas precisa de uma presença. Para mim, como terapeuta, é dos momentos mais ricos e empoderadores nos processos terapêuticos ou nas pessoas que acompanho, é ouvir as histórias, para já a pessoa confiar, acho que é das coisas mais humanas, mais ricas que podemos fazer, é uma pessoa confiar e contar a sua história, em todas as suas vertentes. Eu digo mais muitas vezes do que à esposa ou ao marido ou aos filhos, sabem dessa pessoa. Quando chegam a mim, elas trazem essa riqueza, e eu digo assim, que para mim é maravilhoso esse momento, é das coisas que eu aprecio muito e acolho, porque estou disponível, estou inteira, estou presente naquele momento para acolher tudo aquilo que pode ser as angústias, o encontro com ela própria, aquilo que são os pedaços dela, e eu aprendo imenso com os meus clientes, porque através deles é que eu evoluo. Porque os desafios que eles viveram, eu digo, eu preciso de aprender algo mais, porque muitas vezes eu não tenho a competência, mas acho que aquilo que para eles é simplesmente ter alguém que não julga, alguém que não critica, e nós estamos no externo, temos muita gente a julgar, a criticar, a pôr em causa. Sim. E a criar standards que muitas vezes são difíceis de alcançar,
e que trazem para a pessoa alguma dificuldade, porque nem sempre o seu interior consegue conectar-se com esse exterior. De certeza que quem nos está a ouvir já teve, e nós próprios também, situações em que, ok, aquilo é o exterior, mas aquilo não é o que eu sinto, não é o que eu ligo, não é aquilo que eu me ligo, não é a minha verdade. Não é? E nós precisamos de encontrar a verdade própria, não é? A nossa verdade. É isso. Até porque nós vivemos uma era em que nunca soubemos tanto sobre o mundo, não é? Mas será que isto nos faz compreender melhor a vida? É assim, temos muita informação, mas não há tempo para senti-la, processá-la, praticá-la. E por isso é assim, por exemplo, agora uma coisa que acontece muito é, há muitos cursos. Muitos. E eu sou, por exemplo, quando quero pôr efeito novidade na minha mente, eu procuro. Eu procuro, assim, ouvir uma outra voz que fala sobre um tema que eu aprecio. Mas alguns deles eu vejo os primeiros episódios e depois desligo. Porquê? Ou porque não fez ressonância, ou porque não percebi que não era por ali a minha via. Mas, por isso é assim, mas vai sempre encontrar algo que vem. Agora, quando eu invisto em alguém que digo, é por aqui, este está-me a acrescentar ou está-me a trazer algo, aí eu levo aquilo tudo direitinho. Portanto, e cada pessoa vai ter a sua ressonância para essa era de informação, mas só fazer o curso não chega, é preciso praticá-lo. Claro, fazer o movimento. O movimento de ação, de prática com isso. Eu isso sempre fui uma pessoa que aprendia, por exemplo, nas terapias é o lugar onde eu mais fui desenvolvendo e aprendendo. Nesse lugar, é assim, eu aprendi uma terapia, na segunda-feira já estava a aplicar. Era pelo lado prático, eu tenho esse lado prático, e então é assim, eu praticava logo, então já estava na formação e digo, vou ter esta ou aquela pessoa, coloco ela bem e é nela que eu vou fazer. Sabe que na medicina chinesa nós estudamos isso, nós estudamos consoante o biotipo, como é que é a pessoa, e o seu biotipo é assim, ainda está a fazer a formação e quase já está a aplicar na prática. Eu já estou a ver como é que a coisa fica feita. Nós estudamos essas características e é muito interessante. E isso é aquilo que nós chamamos da conexão ao processo. E eu, por exemplo, acontece-me isso. Não preciso, há pessoas que precisam de ler muitas vezes e integrar a informação. Eu não preciso disso. Desde que ela entre em ressonância. Desde que eu pratique em mim a coisa, ela fica. É assim, e então, assim, eu quero mesmo é ver agora na aplicação. E também na vida é assim, mas as eu passo pelas pessoas, experiências e tiro essas lições. As pessoas, será que são fiéis à sua espiritualidade? Porque hoje em dia, o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas têm dificuldade em ser fiéis a elas próprias no que toca à espiritualidade, e é muito mais fácil seguir esta ou aquela linha do que olhar e perceber, será que eu pertenço? Mas eu aí não considero que a pessoa esteja conectada à sua espiritualidade. Aí ela pode ser uma consumidora de temas da espiritualidade. Isso é diferente. Mas é importante explicar isto. Sim, porque assim, uma coisa é ser consumidora de temas ou até desenvolver na teoria, outra coisa é aplicar na vida. E isso é assim, que todos temos uma essência, acredito que sim. Se calhar uns estão mais despertos, mas não precisam de dizer que é espiritualidade, desde que se rejam pelos princípios e leis universais. Eu vou lançar aqui um tema que eu acho que é muito interessante, que é a ciência matou a espiritualidade. Eu acho que nada mata nada, mas assim, na realidade, antes de existir ciência, havia espiritualidade. Havia já a espiritualidade e usava-se a observação. E é o que também nós, como médicos, também fazemos. Primeiro temos que observar. Chama-se o olho clínico. E então, assim, é na observação, na leitura da história, no contexto, e depois sim, vem a tecnologia, vem os exames, vem as análises, vem tudo aquilo que for necessário para chegar à essência. No meu caso, como uso menos as análises e exames,
então eu uso terapias para complementar, seja comigo, seja com outros, é assim, é isso. Mas eu hoje encontro muitas pessoas que estão polarizadas, ou seja, eu sou muito da ciência ou sou muito da espiritualidade. É verdade que eu acho que a ciência de alguma forma virou como a religião era nos anos anteriores, não é? Porque se não fosse científico, já não presta, já não é válido. Mesmo que o estudo até tenha sido feito, claro, assim, a gente nem percebe se foi bem feito, não é? Se seguiu a ética e a situação, e vimos isso nos últimos tempos, assim. E então as pessoas que viraram, são ateus, ou dizem-se ateus, muitas vezes agarram-se à ciência porque é preciso ter eu digo que é preciso ter algo a que se agarrar. Se eu não me agarro a uma coisa, agarro-me a outra. Mas eu posso ser ateu e ser boa pessoa, no sentido de me regular pelas leis universais. Nós usamos a palavra Deus no sentido desse todo, mas não religioso. Mas há pessoas que usam no religioso e também ajudam. E também ajuda, é? Depende do contexto. O que é importante, por isso é que isto é muito individual e tudo é aceito, não é assim? Nesse sentido, e em consulta, eu assim, se a pessoa tem fé, ela funciona para ela, é religiosa, não tem... Eu também fiz um caminho religioso, porque foi aí no meio da religião que eu cresci. E, portanto, os ensinamentos eu aprendi todos com eles, mas há um momento da vida que percebo que existe hinduísmo, que existe budismo, que existem outras correntes e comecei depois com a filosofia, tudo isso me ampliou os horizontes, que é o tal peixinho vermelho que está no aquário. Depois comecei a deixar entrar outros peixinhos e comecei a perceber que existem outras cores, que todos, eu dizia, eles todos, há uma base comum, muito parecida, similar. Eu quando dizia isto na época, eu comecei a calar-me, porque as pessoas diziam, não é, é porque estava polarizado. E quando se polariza as religiões, de alguma forma é isso, o meu é melhor que o teu, divide. E se divide, deixa de ser um princípio global. Mas na realidade, Deus que é Deus para todos. Para mim, no meu conceito. Claro, sim. O que pode ser é visto, interpretado, sentido à luz da cultura de cada país. Das crenças e das crenças. E por Deus também se tem feito também muita divisão e guerra, não é? Sim. E aí o conflito, a guerra, é assim, tudo o que divide não cria harmonia. E eu creio que, para mim, Deus é essa harmonia. Porque tudo no universo e nas nossas células tende ao equilíbrio. Portanto, tudo aquilo que esteja em desequilíbrio, para mim, já não é Deus. Podemos falar Pode ser expressões de desequilíbrio porque estão desconectados. E na vida também se sente essa desconexão. Sim, aliás, nós temos vindo, pelo menos a percepção que eu tenho, eu falo sempre que é no meu trabalho, que é onde eu tenho a grande amostra da nossa sociedade, não é? E eu tenho vindo a ver essa necessidade da pessoa procurar algo mais numa leitura, num podcast, num curso, algo que a pessoa lhe volte a trazer uma possibilidade de reconectar-se com algo que não vê, mas que sente necessidade de ter. E a percepção que eu tenho é que as pessoas que têm isto curam-se melhor, mais rápido, de uma forma mais fácil do que as que não têm. Mas isso, acho que estamos a mostrar que as pessoas que têm fé ou que têm uma comunidade onde se vinculam, elas têm uma melhoria mais acelerada que qualquer outra que não tem. E foi talvez essa situação que levou a que as pessoas se ligassem a religiões para ter isso. E são úteis para muitas pessoas e para mim, eu posso dizer, foi muito útil. Se não fosse nesse ambiente, o meu mundo era muito pequenino, eu ficava no aquário, não é? Eu tenho precisamente a situação oposta. Eu muito cedo rejeitei. Aliás, eu tinha uma avó muito religiosa que me colocou a fazer a primeira comunhão e mal eu saí da primeira comunhão e eu disse, pai, eu não quero mais nada disto. Isso aconteceu com os meus filhos. Ok. E eu disse não. E ele, ok, não me obrigues a fazer mais comunhão nenhuma. Na altura ainda era assim, não sei agora como é que está, mas provavelmente ainda se faz isto. Que é certo para quem sente, mas logo nessa altura eu percebi que não me mostrava
E eu sou uma pessoa de Porque fé. era mas dureza, não- na altura fazia-se a aprendizagem da catequese com dureza, Mas não é? eu não sentia. Não é? Para Não. mim, rezar não é daquela forma. Não é Porque daquela- eu aconselho a rezar, mesmo em consulta. Agora usa-se meditar, orar. Mas eu acho que a palavra Prece. rezar tem uma força, Uhum. para mim, maior do que a meditar. É uma ressonância, lá está, cada um de nós vai ter Acaba por uma... ir buscar. Sim, é como se houvesse alguma ancestralidade que me Sim, faz sim. sentido, a reza, mas, claro, uma reza adaptada a cada um de nós, Uhum. não é? Essa é uma espiritualidade direta, sem intermediários. Sim. E eu quero crer que quando um terapeuta também está em consulta, também está conectado a essa universalidade, a esse estado, porque nós nunca sabemos qual é o mundo interior de cada um. Claro. Um terapeuta ou um médico. E não possa nos estar em posicionamos nisso, e não nem é? temos que Portanto, ter, é assim, estamos receptivos para aquele ser, na sua história, na sua individualidade, E respeitando respeitando todas as suas Claro. crenças e princípios, é assim, mas o que pretendemos é estar numa atitude de abertura ao espanto para aquilo que possa ser a sua realidade. E nós ainda nos espantamos muito, não é? Eu Graças a espanto-me, Deus. eu espanto-me muito e eu essa abertura ao espanto aprendi muito cedo. Cedo como médico e depois terapeuta. Foi quando entrei nas terapias e a primeira abordagem foi com o Carlos Rojas, foi a terapia rogeriana. E a abertura ao espanto é um dos princípios para começarmos a aprender. Eu, na altura, eu era assim, mas o que é isto? É só ouvir, e para quem é principiante, é quase como não ter o vazio. Havia muitas anedotas das outras terapias existentes na época que diziam assim, eu vou-me suicidar, então suicide-se. E havia muito esta brincadeira que a terapia rogeriana era, o paciente dizia, anda a pensar em suicidar-me, e a gente tinha que reformular, porque a reformulação era uma metodologia para fazermos o reflexo da conversação da pessoa, e então brincava-se muito com essa anedota um pouco sarcástica da situação. Mas essa abertura ao espanto, eu acho que ao longo da minha experiência, e mesmo que eu tenha tido outras possibilidades de abordagens, é assim, ela esteve sempre lá. E eu espanto-me sempre com as histórias que eu acolho, porque eu digo assim, como é que esta pessoa chegou aqui e mesmo assim lidou com aquelas histórias todas, porque são histórias que muitas vezes nos contam pela primeira vez. Claro. E dizem, eu nunca falei disto. Se já ouviu isso, e assim, isto eu acho que é muito constante nas numa pessoa que vem a primeira vez e que sente, se for bem acolhida, se for bem, se sente segura, ela transmite isso. E eu, assim, é um momento de grande maravilhamento. Eu digo, olha, eu sou a portadora. Eu acho que isto para mim dá-me sentido à minha vida e àquilo que faço. Porque com humildade acolho tudo isso, eu digo que grandezas, porque se a pessoa vê isso em mim, acho que é algo que me atribui. E nós somos esse exemplo de integração entre a ciência e a espiritualidade, porque somos de áreas científicas, mas que hoje em dia tomamos consciência da importância da espiritualidade no trabalho que desenvolvemos diariamente. E a ciência é que ainda não chegou lá, não é? Mas eu quero crer que assim, a ciência também é filha. Mas Einstein, e já houve cientistas muito espiritualizados, podemos dizer assim, e ele até falava eu tirei aqui uma frase que eu acho que é muito importante, que ele falava de um sentimento cósmico religioso. Eu gosto disso. Não é? E isto mostra logo que a ciência, para mim, antes da ela ciência... vai atrás da e espiritualidade. à medida que vai tendo instrumentos, à medida em que vai tendo, assim, elas vai uma mais atrás, a outra surge, não é? Assim, está lá, caminha em paralelo, mas ao mesmo tempo assim, elas não estão em conflito. Não é? Eu uma vez vi uma frase... Até porque os verdadeiros cientistas que estão lá a estudar o mais ínfimo, que seja a biologia celular, eles chegam lá e dão conta que
Uma célula é um universo. Uhum. As leis que guiam uma célula também guiam o universo inteiro. Então isso é super. Quer dizer que nós em cada célula temos um universo. E o somatório delas todas faz o nosso universo. Eu trouxe uma frase que também uma vez li, que eu acho que é muito interessante, que é: a coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Eu acho que é assim. Até basta pensar nas coisas comezinhas do dia a dia. O enamoramento, Uhum. não é? A gente se começa a enamorar de algo ou de alguém, é porque a pessoa transmite algum mistério para ela, não é? A atração também vem por isso. E quando falamos destas situações da espiritualidade, nós vemos que são coisas que não são, como há bocadinho dizíamos, mensuráveis. E isso não é. Nós não conseguimos medir isso. Eu até O que é gostava medir o enamoramento? Eu quero medir isso não se pode medir. Não se pode. Uma pessoa que diz que tem fé, como é que se mede também? Também não dá. E isso, no fundo, o que é? Para mim é um bocadinho perder o controle, porque nós hoje em dia temos de ter controle sobre tudo. E aí na fé não. É entrega, É não é? entrega. É confiar. Perde-se. É confiar, não é? É assim. E, portanto, ainda não medimos isso. Eu também penso assim, quando o impacto de um abraço numa pessoa, será que isso também é medível? A gente nunca sabe o reflexo que vai ter no outro, não é? É assim. E o impacto que estamos a receber. E a ciência mostra que 6 abraços por dia aumenta o nosso índice de felicidade. Quer dizer que o nosso corpo reage a um abraço. Portanto, mas a ciência aí já mede qualquer coisa. Vai lá medir uma química, tem lá as hormonas da oxitocina e já começam a medir também estas coisas. Nós sabemos que mesmo, por exemplo, na terceira idade, muitas pessoas que se sentem sozinhas, quando por algum motivo deixam de estar sozinhas, não é? Porque se integram num grupo, porque vão fazer uma viagem, quando se sentem acompanhadas e integradas, elas revitalizam, ganham vida, não é? E isto é algo, é uma espiritualidade para mim. Para mim agora fala-se muito em residências colaborativas. Eu já sonho com isso há muito tempo. Eu acho isso maravilhoso. As residências colaborativas, e agora já temos projetos, já começam, porque eu há muitos anos atrás eu apanhei algumas arquitetas, elas tinham este sonho, eu disse, tenho que criar uma coisa dessas, porque olha, um dia eu imagino-me a viver num sítio desses. Aliás, eu quando encontro uma pessoa que me fala nisto, eu digo, olha, quando começar, avise-me que eu quero investir numa coisa dessa. Eu quero investir numa coisa dessa, porque eu acho que é isso, a pessoa pode ter o seu espaço individual, de recolhimento, mas também pode ter o espaço de socialização. Sim. Isso dá saúde. Dá. Isto para mim é espiritualidade, não é? É uma forma de estar mais plena. Mais plena, mais colaborativa, mais participativa. Onde nos sentimos mais cheios de vida, não é? De propósito. Se calhar podemos até, já falamos, mas o propósito entra um bocadinho aqui. Faz parte da espiritualidade. Já tivemos um podcast com isso. E agora podemos resgatar, mas aqui resgatamos, é dar esse continuidade, esse sentido maior à vida. Porque é isso que, na finitude, nós também, o que é que vale? Se fizermos a matemática de fim da vida, a maior parte das pessoas que já são anciãs, elas dizem que abraçavam mais, que trabalhavam menos, que tinham falado mais com as famílias, que tinham tido mais se divertido mais e tinham feito mais artes, se gostavam de fazer artes. Portanto, é por aqui, não é? Quer dizer que se para a saúde nós precisamos fazer micropausas para reduzir o cortisol do nosso sistema, também para a nossa expansão do nosso ser, também precisamos de coisas mais artísticas, não é? Eu um dia destes ouvi uma informação, não é? Tive uma informação sobre o Ricardo Carriço, que é um dos nossos atores, em que ele faz o seu trabalho, que é de ator,
mas que todas as tardes ele vai para o seu ateliê pintar, porque é onde ele sente essa criatividade, essa realização. As artes estão no cérebro criativo. A criatividade é divina, ela tem uma frequência, pronto, podemos criar coisas mais elevadas. Mas a capacidade de termos isto, de sabermos que aquilo nos faz bem, é uma forma de rezar. Não é? Exato. Criar é uma forma de rezar também, para mim. É criar algo. O rezar é, no fundo, se calhar até aqui a ponto para a materialização, que muitas vezes a gente... Trazer para fora o que vai lá dentro, não é assim? E a criatividade tem essa ligada ao mais universal, tem frequências elevadas, e sempre pula e avança quando criamos. É verdade. E juntos criamos mais e melhor. Estamos a entrar numa era de grupo, não é? É interessante. Que é importante, mas às vezes estamos em grupo e estão todos desconectados. Não, mas grupo de propósito, não grupo por grupo. Grupo de propósito, de haver algo, de uma contribuição para, neste caso que estamos a falar, até para uma espiritualidade mais consciente e mais feliz. Faz parte da natureza humana. Não é? Acho que faz parte. E para quem gosta de trabalhar a felicidade, a espiritualidade pode ser uma ponte. É sempre uma ponte para expandir mais, não é? Porque traz a criatividade. Não precisamos chamar a espiritualidade se ofende a alguma pessoa, mas é trabalhar a criatividade. Criatividade para mim, amor, bem-estar, felicidade, são tudo vibrações acima, mais elevadas, não é? E esse eu acho que é o desafio maior que temos na nossa vida para elevar a humanidade. Porque... Quando falamos nisso, do sentir e no elevar nessa questão da vibração, podemos deixar aqui este conselho. O cientista também, não é? Hawkins, ele tem uma escala que é como é que nós chegamos a essas frequências mais elevadas. É através do sentir, é trabalhando o sentir... É sentir o coração. Exatamente. Quando sentimos o coração, ele bate, é o latido, ele dá o sinal. E se ele tranquiliza e vibra em alegria, a pessoa sente. Se está na tristeza, temos que trabalhar e libertar essa tristeza primeiro, acolhê-la, para depois se abrir a novas expressões. Mas se a pessoa não aprendeu a vibrar em alegria, a nossa cultura é de fado, não é de alegria. Nós queremos alegria, achamos que a felicidade é só momentos, mas eu posso ser feliz vivendo na minha tristeza. A felicidade é um estado que contempla todas as emoções. E eu até posso naquele momento estar raivoso só porque quer pôr um stop em alguém. Que também faz parte da biologia. Faz parte do nosso sentir e da nossa humanidade. E as pessoas confundem às vezes que a felicidade é estar sempre a vibrar alto e depois vem a ressaca de não estar sempre nessa frequência, não é? E muito bem. E o nosso tempo esgotou. Hoje estou mais rápido a falar da espiritualidade. Eu não sei, mas eu agora estou a olhar, já vamos a isso. Mas pronto, é um tema que faz parte deste podcast. É um tema que provavelmente também voltará por outras formas, por outras portas de entrada. E se calhar agora aqui a nossa doutora Ana Tavares está muito mais empenhada, porque era aqui que ela queria chegar. Era aqui que eu queria chegar, porque eu acho que faz falta. E nós, ao falarmos também, nós vamos ganhando uma nova consciência. Uma nova consciência mesmo para também nos conectarmos mais connosco mesmo, não é assim? Obrigada a todos vós desse lado. Até breve. Até breve.